As mais de 200 famílias com parentes sequestrados pelo Hamas tiveram esperança renovada com um acordo que permite a libertação de pelo menos 50 reféns. No programa de hoje, vamos discutir como a trégua pode acelerar um provável fim do conflito. E nós também vamos falar de Javier Milei. O presidente eleito na Argentina já amenizou o discurso contra os desafetos políticos. Será que ele vai conseguir todas as promessas de campanha? Quais devem ser os próximos passos dele antes da posse? E o alerta dos cientistas: já podemos ter alcançado o limite de aquecimento da atmosfera que era esperado só para o final do século. Estas e outras discussões agora no Jovem Pan Internacional. Já são quase 2 meses de guerra entre Israel e o Hamas. E esta semana, 2 movimentos importantes. Os militares apresentando provas de que o grupo terrorista usa hospitais para encobrir a rede de túneis clandestinos e o acordo para liberar parte dos judeus sequestrados no ataque de 7 de outubro. O exército de Israel levou jornalistas ao que restou do complexo hospitalar Al-Shifa, em Gaza, destruído por bombardeios. Os ataques ao local motivaram críticas, inclusive de aliados estrangeiros do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governo de Israel justificou as ações militares contra o hospital, afirmando que o prédio servia de fachada para atividades criminosas do Hamas. O coronel Elad Suri, comandante da 7ª Brigada, liderou a exploração a que as forças de defesa israelense garantem ser túneis terroristas. Segundo ele, um dos túneis vai da cidade ao hospital. Eles podem ficar muito tempo aqui. Tem um quarto com ar-condicionado lá dentro. Dá para ver o banheiro deles daqui e até uma pequena cozinha. Isso significa que quando eles tentam sobreviver, eles descem, usam os hospitais como escudo humano e eles podem ficar aqui por muito tempo. O complexo Al-Shifa foi o epicentro de vários dias de combates. Reiteradas vezes, o exército de Israel afirmou que o Hamas armazenava armas no subsolo do pronto-socorro e mantinha um centro de comando naqueles túneis. O Hamas nega as afirmações. O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, reitera a tese de que Al-Shifa foi um dos abrigos para os reféns. Eles sequestraram e fizeram reféns mais de 240 pessoas, levando-as barbaramente para Gaza. Algumas delas até entraram aqui no hospital Al-Shifa, não só para receber os cuidados médicos, mas para serem escondidas. Depois foram levadas para esconderijos em diferentes locais da cidade. Noa Marciano, por exemplo, foi brutalmente assassinada aqui. Uma refém que foi assassinada dentro deste hospital e depois retirada. Muitos dos reféns foram instalados perto dessas ruas aqui no hospital. As imagens destes túneis foram divulgadas no momento em que Israel e o Hamas anunciaram como trégua parte de um acordo para a libertação de 50 reféns em troca de 150 palestinos detidos em prisões israelenses. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a decisão, especialmente porque, neste acordo, haverá a liberação de reféns americanos. No entanto, outro país foi fundamental na negociação entre Israel e o Hamas. Foi o Catar. Rico, o país da Península Arábica busca uma inserção maior no cenário internacional, o que explica a Copa do Mundo ter sido realizada no país no ano passado. E, de novo, olhando para os Estados Unidos, o acordo para a libertação sem um protagonismo americano seria a perda de influência internacional de Washington? A reportagem ela termina com uma pergunta em aberta, a qual eu vou estender para o meu amigo e a quem eu admiro muito, Pedro Costa Júnior, lá nas Minas Gerais. E eu quis falar com ele justamente por causa desse livro que ele é autor, Colapso ou Mito do Colapso, em que ele fala aí do hegemonismo, do protagonismo dos Estados Unidos no século XXI, se é, na verdade, um mito ou é apenas
uma impressão nossa. Pedro, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui do nosso programa, o Jovem Pan Internacional. E eu quero começar então justamente com essa pergunta. Joe Biden teve um papel menor do que o Catar. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Não é mais os Estados Unidos pós-Guerra Fria? Estão perdendo esse protagonismo no mundo? Olá, Favale, sempre um prazer participar aqui com você. Programa que você sempre, onde põe a mão, traz qualidade. Veja bem, Favale, olha, essa premissa é uma premissa que, do ponto de vista das minhas pesquisas, das minhas análises, ela precisa ser olhada com cuidado. Por quê? É preciso um mediador para a guerra, sempre. Esse mediador, não necessariamente, ele precisa ser absolutamente imparcial. É o caso do Catar. O Catar entrou agora na guerra como mediador, ele faz a diferença. Agora, o Catar é um país que tem uma influência, digamos, do eixo ocidental, do eixo atlanticista, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, seus aliados, muito forte. Dito isso, esse acordo de paz não sairia se não houvesse o papel dos Estados Unidos e o papel de pressão sobre o governo Biden. Porque o que as pesquisas democratas apontam? E os democratas, você sabe muito bem, Favale, eles fazem muitas pesquisas internas. Apontam uma queda de popularidade do presidente Biden. Ano que vem, exatamente daqui a um ano, em novembro do ano que vem, tem eleições nos Estados Unidos. O atual candidato de oposição, o ex-presidente Trump, ele lidera em todas as pesquisas, no colégio eleitoral e nos chamados swing states, ou seja, os estados pendulares. Quer dizer, se as eleições fossem hoje, Trump seria eleito. E um dos motivos da queda de popularidade de Biden é o apoio incondicional ao governo de Netanyahu. Não é a Israel, não é a causa judia, mas ao massacre de civis sendo empreendidos por Netanyahu na opinião pública norte-americana, que aumentou a rejeição aos bombardeios sobre civis, nessa questão. Então, há um recorte. Preciso ter cuidado com o que nós estamos dizendo aqui. Há um recorte, um bombardeio feito pelo governo Netanyahu está sendo condenado por uma parte de norte-americanos que pressionam Biden, e aí Biden pressiona Netanyahu. E, por fim, Biden é o único que tem condições de pressionar Netanyahu, porque o grande parceiro global de Israel, nessas condições, é os Estados Unidos. Pedro, eu queria trazer essa discussão um pouco agora para o nosso quintal, porque eu vou emendar com o nosso próximo tema. Tivemos eleições na Argentina, um novo presidente, e o Biden falou com o Javier Milei, e o Javier Milei convidou o Trump para conhecer Buenos Aires. Queria a tua análise. Como é que esses dois futuros candidatos à reeleição aí nos Estados Unidos agora se metem aqui no quintal da América Latina? Olha, se a gente tiver um podcast para responder essa pergunta de 2h30, mas eu vou tentar ser muito sintético aqui. A vida do Biden não está fácil, viu? Como a gente disse aqui, Favale, porque ele tem todas essas questões internas das eleições do ano que vem, e o Milei, claramente, digamos, ele é um presidente agora, não mais um candidato, mas um presidente eleito, que toma posse já esse ano, em dezembro, diferente aqui no Brasil, que é em janeiro, ele toma posse em dezembro, digamos, do eixo global trumpista. Ele está na mesma linha ideológica que Trump está, que o próprio ex-presidente Bolsonaro aqui está. Então, ele é muito alinhado ao trumpismo. Agora, o Biden tem que, digamos, engolir o Milei de alguma maneira, porque a Argentina, no último governo, no governo Fernandes, ela se voltou muito para a China. Inclusive, a Argentina agora está prestes a entrar nos BRICS, os BRICS+, os BRICS Plus, ou BRICS 11, como queira. Então, e as BRICS, a Argentina também entrou nas novas cotas da seda, e vários acordos. Quer dizer, a Argentina tem sido chamada, nas relações internacionais, de Argentina. Então, foi muito importante do ponto de vista geoestratégico e geopolítico dos Estados Unidos a eleição de um candidato de oposição na Argentina, no caso o Milei, com seu discurso de realinhar a Argentina aos Estados Unidos, ao eixo ocidental, a Israel, para poder tirar um pouco desse eixo eurasiático chinês e trazer para o eixo norte-americano. O problema é que, do ponto de vista do Biden, o Milei não é apenas um realinhamento estrutural com a ideologia norte-americana e ocidental. Ele é, mais do que isso, um realinhamento com essa chamada nova direita global, que, na verdade, o Trump é o signo máximo. Obrigado mais uma vez pela tua participação, teus conhecimentos de sempre, Pedro. Até uma próxima oportunidade. Tem muito para falar de Argentina, China, Estados Unidos. Eu sei que eu posso contar com os teus conhecimentos. Até muito breve.
Sempre um prazer, Favale, abraço. Continuando aqui, já dei o spoiler, vamos falar de Argentina. Javier Milei, agora presidente eleito, recebeu acenos dos dois lados da campanha eleitoral americana de 2024, como a gente viu agora. E mais do que isso, recebeu mensagens diplomáticas dos governos de China e do Brasil, os quais ele tanto criticou na campanha. Não importa onde é a eleição, nem quem é o vencedor da disputa ao cargo de presidente. Um fenômeno comum da democracia é o distanciamento entre o candidato e o eleito. Embora sejam a mesma pessoa, o pragmatismo político fala mais alto depois que a campanha termina e começa o governo de fato. Javier Milei é a prova dessa teoria. Ele preferia ser comparado a Trump ao invés de Biden e vociferou contra Lula e Xi Jinping, isso na propaganda eleitoral. Agora, na Casa Rosada, ele sabe que manter contato tanto com aliados quanto com desafetos garante a presença argentina em uma posição relevante no mundo globalizado. O presidente já começou a repensar as promessas de romper com o Brasil e a China por causa da ideologia e dos respectivos presidentes. A pressão veio do mercado interno e externo. Foi feriado na Argentina segunda-feira, pós-vitória de Milei nas urnas. A Bolsa de Buenos Aires não abriu, mas o valor dos papéis ligados a estatais que o novo presidente promete privatizar dispararam em Wall Street. Sinal claro de que o investidor aposta nas promessas econômicas. Mas nem tudo é otimismo. O valor do dólar segue subindo no país, seja na cotação oficial, seja no mercado paralelo, refletindo as incertezas da população quanto ao futuro da moeda nacional. Temendo a demora no controle da inflação, o argentino segue apelando para um dinheiro estável. Os preços não param de subir, a remarcação das mercadorias é quase diária. Desde a sexta-feira da semana passada, antes do segundo turno, diversos itens ficaram até 30% mais caros. As etiquetas colocadas umas sobre as outras denunciam a dura realidade do consumidor argentino, que sofre com uma inflação anual que ultrapassa os 140%. Um quilo de fraldinha custa atualmente o equivalente a $14, ou quase R$70. A pobreza avança e atinge mais de 40% da população. 10% dos argentinos estão na miséria. Já vinha se arrastando, mas estava a 4.000 pesos. Agora passou para 5.000 e há alguns meses, antes das primárias, falávamos de 3.000 pesos pelo quilo da fraldinha. Tive o trabalho de sair com um outro colega e ir a 3 das lojas mais importantes da cidade. E o que encontramos foram aumentos nos preços de 25% a 30%. Que está entre 25% e 30%. O governo do peronista Alberto Fernandes renovou nessa semana um acordo com fabricantes para congelar preços. Mas Javier Milei é totalmente contra medidas do tipo. O ultraliberal, por sua vez, afirmou que vai precisar de 18 a 24 meses para acabar a inflação. Com enormes desafios à frente, Milei toma posse como presidente da Argentina no dia 10 de dezembro. E uma grande possibilidade de, na festa, estarem presentes representantes de governos que ele tanto disse que se afastaria. O novo governo argentino é a prova de que política e economia são grandezas que andam de mãos dadas. A professora Natália Fingerman, do IBMEC aqui de São Paulo, que sempre nos ajuda a entender, especialmente a Argentina, voltou aqui hoje para a gente olhar. Natália, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigada. Vamos olhar a situação financeira. Eu sei que a gente tem falado isso muito, mas os números eles falam por si só e é bom estar na cabeça de todo mundo para entendermos os próximos passos de Javier Milei. Quando a gente fala em pobreza na Argentina, é mais de 40% da população. 40% é quase metade da população. E piora se a gente olhar mais para baixo, o número que os argentinos chamam de indigentes, aqui nós traduziríamos por miséria. É quase 10% da população e é uma pobreza que cresceu desde 2016. E olha que não estou usando um arco de tempo ali tão longo assim. Houve um crescimento de 10 pontos percentuais de pobreza em menos de 10 anos. Natália, então aqui a gente já tem um grande desafio, né?
olha o tamanho da dívida externa que a Argentina tem só com o FMI. Eu não estou nem colocando a China nessa conta. 31 bilhões de dólares. O segundo colocado é o Egito, que é pouco mais de 10. Ou seja, a Argentina tem quase 3 vezes mais o tamanho da dívida contra o Fundo Monetário Internacional em comparação com o segundo colocado. A situação do Milei não vai ser nada fácil, o Milei sabia, ele é economista. Vou te fazer uma pergunta mais difícil de todas. O Milei também ele deve dormir com essa mesma pergunta. O que ele faz agora, a partir de já? É o choque de ordem que ele tanto promete? Olha, eu acho que o Milei, Favalli, ele até mesmo já fez uma declaração que ele espera que os próximos 2 anos não serão anos fáceis, né? E que ele não vai conseguir ajustar a economia da Argentina do dia para a noite. Então eu acredito que ele tem total consciência, né, da onde ele está pegando aí, né, vamos dizer assim, a Argentina, qual é o contexto que ele está assumindo esse governo, embora na sua campanha ele tenha proposto mudanças radicais, rápidas, imediatas, a sua fala desde a vitória tem sido no sentido de suavizar um pouco isso. Claro. Né? Então ele sabe que não vai ser muito rápido, que ele vai conseguir aprovar tudo e gerar mudanças econômicas para a população. Natália, você falou de aprovação, estamos falando de um presidencialismo, ele não é um monarca absolutista, né? Não. Ele não estala os dedos e a ordem dele é executada. Ele precisa do legislativo. No primeiro turno houve mudanças no legislativo. Vamos dar uma olhada de novo? Isso aqui, ó, eu fiz por cores para a gente conseguir entender. União pela Pátria é aquela coalizão que tem o Sérgio Massa, o peronismo, ficou com 107 cadeiras. A Liberdade Avança, do Javier Milei, com muito menos, 37. Mas aí você tem um fiel da balança aqui, né? Um terceiro elemento, que é a direita tradicional, a Patrícia Bullrich, que muito provavelmente vai ser ministra do Javier Milei, tem 93. Uma soma simples, 93 cadeiras com 37, dá mais do que a metade. Ele tem 130 cadeiras e a maioria precisa de 129 assentos. Esta aliança aqui é fundamental para a sobrevivência dele, né? Ela é fundamental, Favalli. E tem uma coisa interessante que muitos estão colocando, que o Juntos por el Cambio, né, pela mudança da Patrícia Bullrich, teve muitos deputados que não apoiaram por completo a associação com o Milei. Então, que esperam que possa ter uma demandada. Então, dos 93, pode ser que não tenha os 93, mas ainda tem uma margem aqui, ó, nesses 35, que são os partidos provinciais. E esses partidos, eles são o que a gente chama na ciência política de partidos fisiológicos. O que seriam isso? Os partidos que andam de acordo com a maré. Ok. Então, agora da direita, somos de direita. Agora da esquerda, somos de esquerda. Então, é bem possível que no Congresso ele consiga uma maioria mais fácil do que no Senado. Bom, falando em Senado, estamos falando de uma estrutura legislativa na Argentina bicameral. Tem a Câmara Baixa, deputados, a Câmara Alta, o Senado, e está aqui o recorde de novo, né? O peronismo ainda é forte dentro do Senado, 34 senadores. A Patrícia Bullrich, né? Vamos colocar a direita tradicional, 24. E o Milei, com o time do Milei, o grupo do Milei, com 8. Aqui está mais difícil, né, professora? Aqui está mais difícil, até por quê? Porque os senadores, normalmente, eles respondem principalmente aos governadores da província. Eles têm uma relação mais próxima com os governadores da província, né? Então, o que se espera? Que para ele conseguir maior, vamos dizer, apoio no Senado, seria importante o Milei fazer uma aprovação, uma mudança dos repasses de recursos para as províncias. Porque como a Argentina é uma federação, assim Perfeito. como o Brasil, ela depende, né, os estados, as províncias, que eles chamam, depende de recursos do governo federal. E se ele conseguir negociar uma mudança nesse repasse, é bem provável que esse apoio no Senado fique mais fácil. Aqui a gente fez uma soma matemática, a Natália me chamou a atenção, não é tão garantido que 93 venham a apoiar totalmente o Milei, mas aqui nem a soma matemática ele tem, né? Porque a maioria é 37 assentos, 24 com 8, 32, e ele ainda é menor do que a força peronista. Boa sorte, Javier Milei, que começa o seu governo em 10 de dezembro. Alguma última consideração, Natália? Não, acho que é só isso. Obrigada. Tá bom. Prazer estar aqui com você. Sempre um prazer nosso recebê-la, até muito breve. Eu vou continuar aqui, porque a gente vai tratar de muitos assuntos. Natália vai acompanhar o restinho do programa aqui comigo. Explodiu no ar o maior foguete já construído. Falando assim, parece uma narração de um teste fracassado. Só que o voo é um passo na direção
de um ambicioso projeto, que é levar um astronauta a Marte. Centenas de entusiastas viajaram até a fronteira dos Estados Unidos com o México para presenciar um evento histórico. O calor provocado pelo acionamento do gigantesco motor pôde ser sentido a quilômetros de distância. Tamanha potência é para impulsionar a nave Starship, que pesa 5.000 toneladas. Isso sem carga. A torcida pelo sucesso da missão durou pouco, 3 minutos para ser exato. Depois que o propulsor se separou da nave, a explosão. Não demorou muito para a própria SpaceX confirmar a destruição do foguete e a perda de contato com a Starship. O prejuízo? Na casa das dezenas de milhões de dólares. Não houve perda de vidas humanas. O teste foi todo conduzido remotamente. O dono da empresa e grande incentivador da exploração espacial, Elon Musk, parabenizou a equipe em mensagem no X, o antigo Twitter, rede social que também é dele. O chefe da NASA, Bill Nelson, saudou a empresa e afirmou que a SpaceX vai ajudar a Agência Espacial Americana a levar a humanidade para a Lua, Marte e além. Bom, na reportagem falava de uma multidão de curiosos, entusiastas, especialistas, estudiosos que acompanharam ali de perto ou o mais perto possível o lançamento da Starship. Entre eles, Pedro Pallotta, que está aqui, olha, desembarcou direto dos Estados Unidos para os nossos estúdios aqui, ele estava lá e eu fiz questão de trazê-lo aqui para contar como é que foi ver o projeto ali ao vivo e nos explicar o porquê que é tão importante aqui mandar um foguetão desse tamanho para um teste. Primeiro, Pedro, como é que é estar lá? O que significa? O que você sentiu na pele em ver esse passo importante da exploração espacial? Eu costumo brincar que parece que é um prédio voador, né? Porque são 120 metros de altura, a chama do foguete chega a 3 vezes o tamanho do próprio foguete. Então, o ruído é impressionante, até no próprio momento que os motores foram ativados, dá para sentir o calor dos motores chegando no rosto, o calor chega primeiro do que o som. Então, é uma sensação indescritível. Por mais que eu fique horas tentando explicar, o brilho dos motores é algo que só estando lá e vendo você vai conseguir sentir de verdade. É estonteante, é o que eu posso dizer. O Pedro estava pertinho, mas não é que ele estava na borda. Você está falando que você sente o calor. A quantos metros você estava? Eu estava a 6 quilômetros de distância. 6.000 metros ainda você sente a caloria. Sim. Bom, quando ele fala um prédio voador, não é exagero não. Olha a comparação que eu achei aqui dos antigos ônibus espaciais com relação à Estátua da Liberdade, o Saturn V, né, que até então era o maior foguete já construído, que leva, né, a missão Apollo à Lua. Isso. E eu deixei colorido aqui estes dois, estamos falando aqui do Starship e o SLS. Por que ele é importante aqui também? O SLS ele é a primeira parte das missões Artemis, então ele vai levar os astronautas até a órbita da Lua, e o Starship ele vem como um complemento que vai pousar os astronautas na Lua. E eu tive a oportunidade de assistir os dois. Eu estava no ano passado também assistindo o SLS, e eu posso dizer que o SLS já tinha sido muito impressionante, e o Starship o SLS parecia um foguete pequeno, coisa que de forma alguma ele é. Ele é. Mas vamos entender, porque essa estrutura toda não é tudo isso que vai para o espaço. Tá aqui. Eu fiz um outro desenho para que o Pedro possa nos explicar. O que eu acho mais interessante é essa metade aqui, chamado Super Heavy. Isso. Do que se trata, Pedro? O Super Heavy é o que a gente chama mesmo do propulsor, o foguete mesmo do conjunto Starship. Então a parte superior chama Starship, a de baixo chama Super Heavy. Que é essa daqui, né? O Starship é o foguete propriamente dito. Onde levam as pessoas. Espaçonave, né, que a gente fala. Melhor. É aqui que levam os tripulantes. Isso, aí que vai ficar as cargas e outras coisas que possam ser levadas para o espaço. Então, o que transforma isso tudo em algo tão revolucionário é esse pequeno motor. O Raptor. O Raptor, porque ele é um tipo de motor que só a SpaceX até hoje conseguiu fazer voar na história. Então, os russos tentaram, os americanos também tentaram, lógico que a SpaceX também é americana, mas também não conseguiram porque ele é extremamente complexo de ser fabricado. Mas por que ele é tão especial? O que você, né, eu vi que você usou muitos adjetivos, por que ele é algo inovador? Não entrando, assim, numa parte ultra técnica, mas ele é basicamente um motor que tem um aproveitamento extremamente alto,
com uma pressão na parte interna dele, ou seja, quanto mais pressão você tiver no motor, mais força ele vai conseguir, mais empuxo que a gente chama, vai conseguir mandar. Então ele tem um tipo de combinação de elementos de turbo, bombas, que a gente chama que fazem essa compressão, que é extremamente complicado de fazer, coisas que nem os motores dos ônibus espaciais, que são muito bons, conseguiram fazer. Então é um desafio, porque hoje a SpaceX produz um motor desse por dia. Só isso é uma revolução separadamente. E o Super Heavy leva quantos desse aqui dentro? 33. Agora, para mim, o que eu acho mais fascinante, o que a realidade parece que saiu da ficção científica, é isso aqui que eu coloquei. Reutilizável, ou seja, ele volta para a Terra depois que ele cumpriu o seu papel de jogar a Starship aí para depois da atmosfera. Isso daí. Então ele volta. O objetivo dele é pousar. O que a gente viu na reportagem foi ele que explodiu, primeiramente. O Starship em si continuou voando, então ele voou por mais um bom tempo, chegou a 8 minutos e quase 8 minutos e meio, que era praticamente o esperado dentro da missão, chegou a 24 mil km por hora. Não entrou em órbita, porque o objetivo também não era entrar em órbita, senão eles não conseguiriam pousar de uma forma fácil. Mas se ele chegasse a 27 mil km por hora, alguns segundos a mais de queima, ele entraria. Por isso que eu falo que foi um sucesso estrondoso, apesar de alguns problemas. Então não dá para considerar que foi uma falha completa, porque o que a gente viu explodir foi na hora que eles estavam tentando retornar o booster. E não durante o lançamento. Ele separou, para você ter uma ideia, como o sistema Starship ele é tão impressionante, o Super Heavy ele continua com 3 motores ligados, enquanto esse aqui está ligando os seus motores para se separar. Então você tem uma junção de tecnologias que nunca foram utilizadas num foguete desse tamanho. Perfeito. Bom, haverá outros testes, a gente entrou numa outra fase da exploração espacial. O Pedro é um cara super bacana, está sempre aqui. Ele mantém um canal no YouTube, o Space Today. Space Orbit. Space Orbit, eu falei da concorrência, desculpa. Space Orbit. É que amigo, não tem problema. Tudo bem, mas muito legal o trabalho do Pedro, ele está sempre aqui. Espero que a gente, na nossa próxima conversa, seja do sucesso da Starship, Pedro. Eu espero estar aqui quando formos para a Lua com a Starship, que vai acontecer. Talvez não vá demorar. Tomara que não. Fica aí que a gente vai falar de aquecimento global. Bom, já é uma realidade o aquecimento global. Na última semana, os termômetros marcaram mais de 2 graus Celsius acima da média industrial, o que é um dado completamente alarmante. Mas será que as mudanças climáticas ainda podem ser revertidas? Um sol para cada um. O calor que o brasileiro sentiu nas últimas semanas, com temperaturas históricas, também foi sentido em várias partes pelo mundo e fez cientistas lançarem um alerta. Segundo dados do Observatório Europeu Copérnicus, a temperatura registrada no último dia 17 ficou 2,07 graus acima da média pré-industrial, quando as emissões de carbono começaram a subir em todo o planeta. No dia seguinte, a temperatura se manteve alta, com 2,06 graus acima da média histórica. O calorão sem precedentes coincidiu com a morte de Ana Clara Benevides, uma jovem de 23 anos que passou mal durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Na ocasião, a sensação térmica no estádio Newton Santos chegou a 60 graus Celsius. Os dados também vão contra o prometido pelo chamado Acordo de Paris. Assinado em 2015 por 195 países, o tratado prometia limitar o aumento da temperatura média em até 1,5 graus para reduzir os efeitos do aquecimento global. A nível oficial, para que o mundo seja considerado 2 graus mais quente, os termômetros precisam registrar os índices de forma mais frequente, o que ainda não é o caso, mas não diminui a preocupação do momento. Em um relatório divulgado nesta semana, a ONU afirmou que, com o atual ritmo de emissões de gases, a expectativa é de que o planeta tenha um aumento da temperatura média entre 2,5 e 2,9 graus só neste século. O secretário-geral da organização, Antônio Guterres, não economizou nas palavras. O dirigente pediu que líderes redobrem dramaticamente os esforços com ambições, ações e reduções recordes de emissões e pediu a eliminação de combustíveis fósseis.
Em entrevista à Jovem Pan News, o cientista Carlos Nobre, que conduz estudos sobre o tema, analisou a situação e falou sobre as possibilidades para reverter o quadro. Se continuarem as emissões nos níveis que ela vem aumentando, esse ano vai bater o recorde, 2022 tinha sido o recorde, vai chegar perto de 3 graus até o final do século. É muito grave. Não deixar passar de 1,5 grau é muito desafiador. Mas é possível sim, porque mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis. Hoje já há tecnologias avançadas, baratas, que podem atingir uma escala muito maior para a transição energética. A energia renovável solar, eólica, o hidrogênio verde, várias outras formas de energia renovável. Isso reduziria, e tem que reduzir muito rapidamente, as emissões dos combustíveis fósseis. E também, ao mesmo tempo, um grande desafio é criar gigantescos projetos de retirar gás carbônico da atmosfera. O histórico em 2023 é a prova de que o panorama não é muito animador. O verão no hemisfério norte foi marcado por uma série de graves incêndios florestais e as marcas de dia e mês mais quentes já registrados em toda a história foram vistos em julho. Por trás disso está um estudo da Organização Meteorológica Mundial apontando para níveis nunca antes vistos de emissão de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso no último ano, considerados os 3 principais gases do efeito estufa. Para especialistas, há um consenso: o meio ambiente e o clima não vão esperar que líderes mundiais tomem ações. Agora, a expectativa é de que decisões concretas sejam tomadas na COP28, em Dubai, no final do mês. O encontro deve ter clima quente, em uma corrida contra o tempo para um planeta com pressa. Queria encerrar o programa dessa semana com os agradecimentos de sempre a toda a equipe que me ajuda a produzir o Jovem Pan Internacional e principalmente a tua audiência. E aqui o compromisso de voltar semana que vem para te manter muito bem informado. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.